Alô, pessoal. Alô, pessoal. Vamos começando, já estamos no nosso horário. E os nossos colegas vão chegando, mas nós vamos começando, não é? Nossa página de Evangelho, capítulo 7. Bem-aventurados os pobres de espírito, missão do homem inteligente na terra. Não vos ensoberbeis do que sabeis, porquanto esse saber tem limites muito estreitos no mundo em que habitais. Suponhamos sejais sumidades em inteligência neste planeta. Nenhum direito tendes de envaidecer-vos. Se Deus, em seus desígnios, vos fez nascer num meio onde pudestes desenvolver a vossa inteligência, é que a quer utilizeis para o bem de todos. É uma missão que vos dá, pondo-vos nas mãos o instrumento com que podeis desenvolver, por vossa vez, as inteligências retardatárias e conduzi-las a ele. A natureza do instrumento não está a indicar a que utilização deve prestar-se? A enxada que o jardineiro entrega a seu ajudante não mostra a este último que lhe cumpre cavar a terra? Que dirias se esse ajudante, em vez de trabalhar, erguesse a enxada para ferir o seu patrão? Dirias que é horrível e que ele merece expulso. Pois bem, não se dá o mesmo com aquele que se serve da sua inteligência para destruir a ideia de Deus e da providência entre seus irmãos? Não levanta ele contra o seu senhor a enxada que lhe foi confiada para arrotear o terreno? Tem ele direito ao salário prometido? Não merece, ao contrário, ser expulso do jardim? Sê-lo-á, não duvideis, e atravessará existências miseráveis e cheias de humilhações, até que se curve diante daquele a quem tudo deve. A inteligência é rica de méritos para o futuro, mas sob a condição de ser bem empregada. Se todos os homens que a possuem dela se servissem de conformidade com a vontade de Deus, fácil seria para os espíritos a tarefa de fazer que a humanidade avance. Infelizmente, muitos a tornam um instrumento de orgulho e de perdição contra si mesmos. O homem abusa da inteligência, como de todas as suas outras faculdades, e, no entanto, não lhe faltam ensinamentos que o advirtam de que uma poderosa mão pode retirar o que lhe concedeu. Ferdinando, Espírito Protetor, Bordeaux, 1862. Aproveitando que somos todos homens e mulheres inteligentes, vamos usar nesse momento para o nosso aprendizado e para depois podermos aplicar na nossa vida diária. E unidos pelos pensamentos e pelas palavras do Evangelho, vamos agradecer antecipadamente a Deus, nosso Pai, nosso Criador, que nos trouxe até aqui, a Jesus, o Mestre, amigo de todas as horas, Joana de Ângeles, que nos inspira na tarefa, nos estudos, que nos torna sempre prontos para aprendermos um pouco mais. Que juntos possamos refletir, possamos entender um pouco melhor, possamos despertar um pouco mais a nossa consciência na direção de quem somos e daquilo que precisamos entender como nossa missão na Terra. Graças a Deus. Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? A suposição de quê? Você está começando cedo, David. Deixa para lá. Nem comecei a falar. Você já está trazendo para mim algumas coisas. Moçada, vamos falar de hoje. Deixa eu trazer um pouco para cá. Vamos começar a conversar sobre as parábolas de Jesus. E vamos começar a entender o sentido, que é o nosso objetivo no nosso curso, psicológico das parábolas de Jesus. Então vamos primeiro ver, tem muito do capítulo 5 do livro da Joana, Em Busca da Verdade. Vamos primeiro ver um conceito.
A expressão parábola é extraída da palavra grega parabolo, que significa lançar ao lado ou colocar ao lado de. Podemos então definir a parábola como algo que se coloca ao lado de outra coisa para a finalidade de comparação. Como vamos falar das parábolas de Jesus, vamos refletir quem era Jesus, quem foi Jesus e por que ele trazia esses ensinamentos por parábolas. O Espiritismo fala para nós e conta para nós que o mundo, ele foi criado e foi manipulado, o universo até, por espíritos da mais alta estirpe, dentre eles, Jesus. E Jesus, e a gente hoje já sabe que o planeta Terra tem cerca de 5 bilhões de anos. E Jesus veio entre nós há quase 2.000 anos. Se o planeta tem 5 bilhões de anos e Jesus foi o principal responsável da equipe que Deus determinou para trabalhar isso, dá para imaginar que espírito era esse, ou é esse? Um espírito que tinha na sua condição de já tanta evolução que a gente já nem consegue, entender, que foi capaz de, junto com essa equipe de espíritos do mais alto patamar, que é muito, 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 muito além dos espíritos puros. Quando Kardec fez a escala dos espíritos e colocou os espíritos celestes, angelicais e puros como o mais evoluído, gente, quando o espírito chega nesse patamar, aí é que ele começa a entender um pouquinho melhor quem foi Jesus. E começa a entrar nessa conexão bem próxima com Deus. Então, Jesus foi esse espírito que era um educador, o maior educador que já viveu entre nós, e também o maior terapeuta. Jesus conhecia profundamente a natureza dos seres humanos que habitavam e que habitam esse planeta. E ele foi, ao longo dessa existência que ele teve como Jesus, que ele era Jesus como nome, e depois reconhecido como o Cristo, que não é um sobrenome, a gente já sabe. Então, ao longo dessa existência, a gente já sabe, pode imaginar, como foi para esse espírito retornar, quer dizer, estar no planeta, estar entre nós e viver toda a condição de ser humano. E ele foi ser humano como nós somos hoje, só que não nas mesmas condições. Então, ele conhecia profundamente, tão profundamente que Jesus, já desde pequenininho, ele já mostrava a que ele tinha vindo. Então, com 12 anos, tem que afastar um pouco, está dando ressoando, não está, o som? Com 12 anos, ele foi lá para o templo e ficou 3 dias lá e sumido. E depois a mãe dele a Cris brinca muito com essa passagem, né, dizendo que Maria deve ter passado um sufoco com Jesus. E ele, quando ele encontrou Jesus depois desses 3 dias, Maria perguntou: mas onde tu estava, cara, 3 dias sumido? Resposta de Jesus aos 12 anos: eu preciso me ocupar das coisas que são de meu Pai. 12 anos. E aí, ele foi vivendo na sua carpintaria até os 30 anos, quando ele começou efetivamente o trabalho de comunicação com as pessoas daquele tempo. Antes dele fazer isso, até os 30 anos, ele teve muitos momentos de reclusão, de meditação, onde ele precisava
deste retiro, deste deserto, para poder estar em contato com essa energia maior que ele conseguia estabelecer, que era Deus, o nosso Criador e nosso Pai. E eu fico pensando que, né, como é que ele vivia essa situação, tendo que dar o recado que ele veio dar para nós. Então, hoje, a gente já sabe o seguinte, as pesquisas mais atuais, quer dizer, a gente sabe que tudo o que foi escrito sobre as palavras de Jesus foi escrito em grego. Mas Jesus falava aramaico. Mas tudo foi escrito em grego. E vocês se lembram daquele filme, de um filme que o Mel Gibson fez, falando de Jesus? Que pegou somente aquela parte final mais doída, não foi isso? Para quem viu o filme do Mel Gibson, cheio de dor, e ele só pegou essa passagem. Mas nessa época, ele procurou um profissional, um professor da Filadélfia, que é o que conhece mais de aramaico, até onde se conhece. É o professor que mais conhece do aramaico, para poder entender um pouco o que Jesus falava. E sabe o que esse professor fez? Ele fez o trabalho ao contrário. Ele pegou tudo que estava escrito em grego e tentou voltar para o aramaico, para poder entender o sentido do que Jesus queria trazer. E quando ele fez isso, quando ele começou a pegar os textos em grego, não os textos já traduzidos para as nossas línguas, para inglês, francês, ele pegou o grego lá dos primeiros evangelhos, para retornar para o aramaico, ele se deu conta que todo o texto de Jesus era poético. Tudo era poesia daquele tempo. E a poesia, a gente já sabe, ela tem uma linguagem e tem um ritmo. Não é isso? Então, cada passagem de Jesus tinha ritmos diferentes. Quando ele queria fazer uma advertência, tinha um ritmo. Quando ele queria falar de amor, era de acolhimento, tinha outro ritmo. E assim ele foi construindo todas as passagens que depois foram contadas por terceiros. E aí a gente fica refletindo, por que será que Jesus não escreveu nada? Será que Jesus era analfabeto? Por que será que ele fez a escolha da comunicação oral? E por que será que ele ainda escolheu, nessa comunicação oral, falar por parábolas? Porque as parábolas têm a linguagem dos símbolos. E os símbolos são atemporais. Cada vez, olha só, o símbolo, ele aconteceu lá naquela época, em 2000, até hoje nós estamos procurando interpretar, e isso vai acontecer eternamente. Porque não tem tempo para interpretar símbolos. Sabe por quê? Quando Jesus falou por parábolas e escolheu a linguagem dos símbolos, ele estava falando para o nosso mais profundo psiquismo. Ele estava falando para aquilo que tinha de mais profundo na nossa psique. E isso ele vai conseguir acessar por quê? Porque ele sabia exatamente como funcionávamos psicologicamente. Como seres humanos, como funcionamos psicologicamente. E usou a linguagem dos símbolos. E nas parábolas, ele tem sempre uma comparação. Não é verdade? E aí a gente, continuando com algumas coisas, no percurso que Jesus fez da Galileia até Jerusalém, ele contou e narrou 19 parábolas. Eram narrativas que traziam toda a beleza da alma humana por meio de símbolos simples, ao mesmo tempo ricos da natureza, dos animais, de toda a realidade humana que transcende o ego. Quando a gente fala aqui de símbolos simples e ricos na natureza, nós podemos pensar e nos reportar para esta natureza que traz em si
os princípios de Deus. Como é que a gente pode... Parece coisa comum, não parece uma coisa simples? E como é que a gente planta uma sementezinha na terra e ela vira uma árvore? Que mente criou isso? E Jesus falava exatamente das coisas que ainda hoje trazem um conteúdo muito grande nas nossas interpretações e naquilo que a gente quer para a nossa própria vida. Imagina, pessoal, o que é juntar um espermatozoide do homem com o óvulo e ele faz um negocinho minúsculo na barriga da mulher e aquilo se transforma num corpo humano. Que mente é essa que trazia toda a criação desse jeito e que Jesus apreendeu e trouxe exatamente os símbolos da natureza? Porque Jesus falava da vinha, falava da uva na vinha, Jesus falava das coisas que aconteciam no entorno, falava da lei que todo mundo estava acostumado, e falava também de duas parábolas que nós vamos trabalhar hoje, no seu sentido psicológico. Falava de ovelhas, falava do pastor, falava de campos, falava das moedas, falava das coisas que as pessoas viviam. Usava o quê? O contexto. Porque o contexto faz toda a diferença. Jesus se dirigia a pessoas que precisavam entender o símbolo material e acessar de alguma forma o simbolizado espiritual. Agora, o símbolo material, a gente conhece desde sempre. A gente sabe o que é uma árvore, a gente sabe o que é uma ovelha, a gente sabe o que é uma uva, um vinho, a gente sabe o que é o semeador, a gente sabe o que são as sementes, a gente sabe tudo. Agora, o simbolizado espiritual, a gente vai entendendo na medida em que a gente alarga o nosso horizonte espiritual também. Por isso que a parábola, o entendimento dessa parábola, ele é altamente personalizado. Por mais que a gente fale e explique como podemos entender o sentido da parábola, cada um vai absorver segundo sua própria condição, sua própria capacidade de apreender esse simbolizado espiritual. Então, aos 12 anos, como a gente já falou, ele teve esse lampejo, né? E ele já falava do reino divino, porque ele falou para a mãe: eu preciso falar e saber das coisas que são do meu pai. Meditações e retiros. E aí a gente pensando, ele devia ficar refletindo, antes dos 30 anos, em todos os retiros e meditações, ele devia ficar pensando: como vou falar ao povo dessas maravilhas? Como vou explicar para eles as maravilhas do reino dos céus e do reino de Deus? Como fazer eles compreender o que é esse reino? Só por comparações, analogias, parábolas. O reino dos céus é semelhante a isso, é semelhante àquilo. Se naquela época ele precisava usar desses recursos, eu fico pensando se hoje a gente já é muito diferente. Porque até agora a gente está procurando entender o que Jesus estava falando para nós com as parábolas. Não é verdade? Toda parábola, então, como a gente estava falando, conta de dois elementos: o símbolo material e o simbolizado espiritual que tem em todas elas. O material pode ser compreendido por todos, tirado da natureza ou da sociedade humana. O espiritual depende do despertamento de cada um. Não é possível dar uma explicação universalmente válida das parábolas. A sua relatividade admite inúmeras interpretações, proporcionais ao estado de evolução espiritual de cada um. Então, cada parábola, cada simbolizado espiritual da parábola tem a ver com aquilo que eu vou viver em mim, e não com aquilo que eu penso com a minha razão.
Embora a razão seja necessária para fazer a interpretação das palavras, porque ele usa a linguagem, sim. Pode, deve. Isso não é palestra não, tá, pessoal? Palestra foi ontem. Sim. Olha a pergunta. Olha a pergunta. Se cada um entende do seu jeito, o que é certo e o que é errado? Um pode estar entendendo melhor e o outro viajar completamente na maionese. Vale viajar na maionese, eu não descarto. Agora, é importante a gente ver o seguinte: onde Jesus estava querendo chegar com essas questões. E se eu, ainda conversando, percorro outros caminhos, é porque de alguma forma eu não acessei. É engraçado, eu acho legal a gente falar de certo e errado. Numa aula que a gente está falando já há um tempo de psicologia, que a gente diz, tá certo ou errado ter raiva? Ah, não está, é neutro. Não é verdade? Então a gente fica ainda preso à questão do certo e do errado. Na verdade, pessoal, o que a gente precisa entender da parábola é o que ela significa para mim, para eu estabelecer ou reestabelecer a minha conexão com o divino, com o sagrado, com Deus. No Livro dos Espíritos diz assim, a gente reencarna para quê? Aí todo mundo diz, para evoluir. Aí aqui na psicologia a gente diz, a gente reencarna para ter plenitude, para despertar a consciência. Eu desperto a consciência para quê? O meu estado de plenitude significa o quê? Se não estabelecer essa conexão próxima com o divino, da qual eu me afastei. Plenitude é isso. E está no Livro dos Espíritos. Exatamente por isso é que a gente... Quem eu sou? Quando eu pergunto quem eu sou, por que eu quero? Qual a resposta que eu preciso obter? Quem eu sou? Pergunta. Então posso fazer. Eu não vou responder, eu vou perguntar para vocês. Quem é você? Quem é você? Dá uma vontade de responder o nosso nome. Não é verdade? Eu fiz essa pergunta assim para vocês. Legal, quem é você? Você vai dizer, sou Maria. Não. Você está Maria. Você não é Maria. Mas a gente não pensa imediatamente no nome, na família de onde eu vim, na família que eu tenho, na profissão que eu tenho, nos filhos que eu tenho. É isso que eu sou? Não é isso que eu sou. Não é verdade? Então, a gente precisa ir restabelecendo essa condição. E por que a gente diz que isso depende do despertamento de cada um? Porque o simbolizado espiritual é uma vivência, é uma experiência, não é uma racionalização. Do símbolo material, eu posso racionalizar. O espiritual é essencial, é da essência. Por isso é que depende de cada um. É uma coisa vivida internamente. Esse simbolizado que a gente fala espiritual da palavra, tanto que eu posso ter apreendido num dado momento da minha existência e em outro apreender de forma completamente distinta. Depende do alargamento espiritual que eu consegui fazer ao longo da minha trajetória. Ok? Vamos ver essa parábola. Qual de vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas e tendo perdido uma delas, não deixa as 99 no deserto e não vai em busca da que se havia perdido até achá-la? Quando a tiver achado, põe-na cheia de júbilo sobre seus ombros. E chegando a casa, reúne seus amigos e vizinhos e diz-lhe: regozijai-vos comigo, porque achei a minha ovelha que se havia perdido. Essa é uma parábola ligada a quem?
A gente passou algumas aulas com a Cris falando de ânima e de ânimos. Essa é uma parábola ligada a quem? Aos meninos. Aos meninos que perdem as suas ovelhas. Aí vamos pensar um pouquinho no sentido psicológico. O que é que está perdido para os meninos? Vamos lembrar a ânima. E olha como a parábola de Jesus mostra o quê? Quando a tiver achado, põe-na cheia de júbilo sobre os seus ombros e chegando a casa e reúne os amigos. Essa atitude que Jesus está falando daquele homem que acha a ovelha é uma atitude ânimos ou uma atitude ânima? Ânima. É uma atitude ânima porque ele carrega maternalmente esta única ovelha que se perdeu no rebanho. É especialíssima a interpretação se a gente entender dessa forma psicológica essa parábola da ovelha perdida. E a gente começar a refletir assim: onde é que os homens perderam a sua ânima? Em qual momento os homens entenderam ou aprenderam que não podem viver suas emoções? Em qual momento os homens aprenderam que não podem chorar, que não podem expressar afetividade? Em qual momento os homens aprenderam que não podem mostrar a dor da solidão, a dor da perda, porque eles são homens. E isso os impede de quê? De fazer a sua própria integração. Estamos falando desse aspecto, que é o aspecto masculino, mas vamos dar o contraponto do feminino, que Jesus trouxe também, o feminino. Qual a mulher que, tendo 10 dracmas, aí é a moeda que foi perdida, se perder uma, não acende a candeia, varre a casa e a procura diligentemente até encontrá-la. E, tendo-a achado, reúne as amigas e vizinhos, dizendo: alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. Olha o que Jesus fez. Ele trouxe 2 parábolas. Uma completamente voltada para o homem e a outra completamente voltada para a mulher. Mas nos 2 casos ele fala de quê? Das perdas. Ele fala da mesma coisa. Então, nesse sentido psicológico que a gente está começando a tratar e entendendo essa parábola, está falando de quê? Dos nossos desertos pessoais. O deserto porque passa o homem, o deserto porque passa também a mulher. O que é que a gente passa, às vezes, uma existência inteira procurando? Onde é que está essa parte perdida? Ou que se perdeu em algum momento do nosso caminho? Estou falando disso porque Jesus se dirigiu aos 2. E aí Joana, no livro Em Busca da Verdade, ela fala assim: ao narrar as 2 parábolas, Jesus tomou como exemplos um homem e uma mulher, colocando em igualdade psicológica o ânima e o ânimos, para demonstrar que as necessidades e emoções são iguais, embora as diferenças de sexo. Então, Joana está trazendo a interpretação das 2 parábolas, dizendo: não tem diferença entre nós. O gênero não faz diferença em relação às necessidades psíquicas que cada um de nós tem. Como mulheres, nós temos sufocado algumas questões, muitas vezes, por quê? Porque aprendemos que mulher se comporta de uma tal forma, ou vai fazer alguma coisa de uma forma esperada.
pelas crenças familiares, pelas crenças sociais e pelas crenças culturais, e vice-versa. E muitas vezes as mulheres também vivem a sua solidão, o seu deserto e as suas perdas, porque não conseguem trabalhar esse ânimos que nos torna seres inteiros e íntegros. Então, Joana traz a interpretação da parábola para esses aspectos psicológicos que temos em nós, como homens e como mulheres. Daí, pessoal, a necessidade, muitas vezes, de termos existências no gênero feminino e existências no gênero masculino. E Jesus? Jesus era este ser íntegro, inteiro, que sabia exatamente, ele criou histórias e narrativas que falavam para qualquer um. Por que ele conseguia falar para qualquer pessoa? Não importava o gênero. Se era mulher ou se era homem. Ele sabia exatamente quais eram as dores e as necessidades que cada um de nós tinha e temos. Um ser que consegue ter uma compreensão tão profunda e tão perfeita do ser humano, é porque ele tem toda esta condição de dar a nós. E é por isso que a parábola de Jesus ainda hoje é um conforto. E quando a gente fala de parábola, eu acho muito importante a gente fazer uma outra reflexão. E aí eu faço uma pergunta para vocês. Por que vocês leem as parábolas de Jesus? Para quê? É a melhor pergunta. Para que vocês leem as parábolas de Jesus? Qual o objetivo? Para quê? Se a gente responder que a gente lê a parábola de Jesus para tentar entender aqui, aí não. Porque a parábola de Jesus é muito mais do que a compreensão das palavras. E é por isso que ela tem sempre alguma coisa que vai falar ao nosso coração. Vai trazer sempre algum conteúdo de consolo ao coração. Porque senão, qual é o objetivo de estar lendo as parábolas de Jesus, pessoal? Por que estaríamos em contato com as bem-aventuranças? Por que a gente quer atender bem-aventurados os pobres pelo Espírito, bem-aventurados os puros de coração? Para quê? Para decorar? A gente não precisa decorar nada. Porque as leis de Deus já estão aqui, na nossa consciência. Não é para isso. As parábolas e os ensinamentos de Jesus a gente busca porque elas trazem um conforto, uma consolação emocional. Já pararam para pensar nisso? Não tem outro objetivo. É entender por que a parábola de Jesus, 2000 anos depois, ainda traz toda esse bem-estar. E por que a gente ainda está em busca de entender esse significado? Ok, pessoal? Joana continua. O pastor que sai à procura, então está falando dos meninos. Não é na parábola lá que o pastor sai à procura, ele tinha 100, ficou com 99 e sai à procura de uma que se perdeu. O pastor que sai à procura da ovelha desgarrada é estimulado pela sua ânima. E quando a encontra, condula maternalmente, com carinho, ao rebanho. É a ânima nesse pastor que vai lá e resgata como se resgata um filho, para trazer para o rebanho. Então, pergunta que a gente pode fazer. Quem é esse pastor? Onde está esse pastor? O pastor é o pastor interno. É o nosso pastor interno que sai em busca do que está perdido em nós.
nesse entendimento psicológico da parábola, a gente vai olhar assim, aquele pastor que está indo lá buscar uma única ovelha, porque ele poderia se contentar só com 99, deixa aquela única se perder. Por quê? Porque ele precisa completar aquela ovelha para se sentir íntegro, para se sentir completo. E aí, Joana continua, por sua vez, a mulher que perdeu a dracma é altamente comandada pelo seu ânimos, que a leva a varrer a casa, a acender uma candeia para conseguir luz e põe-se afanosamente a procurá-la. Eu preciso pegar uma vassoura e varrer o que tem dentro. Eu estou varrendo, vamos retirar aquilo que já não é mais útil na vida. Como é que eu varro isso internamente? Eu pego a vassoura e vou tirando, retirando o que tem, para poder encontrar o quê? A dracma. Aí a gente pode perguntar, muito engraçado, quer ver uma outra reflexão? O que foi que os meninos perderam? O que foi que o pastor perdeu? Uma? E a mulher? Perdeu o quê? Qual o tamanho de uma coisa? Será que olha os símbolos. Por que o homem tem que procurar um objeto, uma coisa grande, e ele acha uma coisa grande, e a mulher, na hora que perde, vai procurar uma coisa pequenininha? Então conta, por quê? Então, eu gosto quando tem menino na sala para reagir. Eu perco a ovelha também, se eu não estiver cuidando do meu rebanho. A verdade é que não tem melhor nem pior. As naturezas são distintas. Se a mulher é mais dos detalhes, e é por isso que, muito provavelmente, ela vai achar um objeto que seja menorzinho, que seja pequenininho. Pois é, o homem, por outro lado, ele vai olhar para essa coisa prática, ele olha para o todo e diz assim, não está, eu preciso completar. Está certo, pessoal? É legal, mas quando a gente fala, e quando a Cris trouxe em outras aulas, as características e a natureza do ânimos e da ânima, não é porque tem uma coisa melhor do que a outra. A criação nosso Criador jamais faria alguma coisa para que nós entendêssemos que um é melhor que o outro. Na verdade, principalmente nesse momento, precisamos entender que somos absolutamente complementares. Porque se eu tenho uma natureza feminina e estou em busca do meu ânimo, o que acontece? O homem que está em busca da ânima, se tiver um equilíbrio psicológico, a gente se completa. Porque vamos entender com mais clareza o que é a natureza feminina e o que é a natureza masculina. De maneira que a gente possa ter um convívio mais harmonioso com essa diferença pessoal. Vamos combinar. Porque é que vamos olhar para a natureza de novo. Vamos olhar para uma floresta. Quem já passeou por uma floresta e andou com calma, observando toda a vegetação? Quem já passeou, prestando atenção, a gente não consegue saber o número de folhas que existe ali, o tamanho, a cor, a textura, os desenhos. É tanta diversidade que existe numa floresta, e por que a gente tem essa dificuldade de conviver e aceitar o diferente? Se na natureza, e nós fazemos parte dessa natureza, hein, pessoal? Foge da tentação de, na hora que a gente fala, onde é que está a natureza? Pensa em tudo menos em nós. Nós, os seres humanos, estamos nessa natureza. E somos diversos, muito diferentes entre nós mesmos. E quando existe essa união entre as pessoas, entre os gêneros, é porque é possível essa complementaridade.
E quando a gente tem essa harmonia, a gente consegue conviver com o outro na harmonia que a gente tanto deseja para a nossa vida e ter essa paz que a gente quer ter dentro do nosso coração. Por que a gente vive tanto em desarmonia? Por que será? Não será porque a gente, de alguma forma, ainda não encontrou as partes que estão perdidas? Tanto o homem como a mulher. Aquilo que foi se perdendo pelo caminho foi nos desestruturando e tirando a nossa paz. E aí, muitas vezes, a gente se enrosca nessa história toda. A saúde, a paz de espírito, o equilíbrio emocional e psicológico, a harmonia doméstica, a confiança, a alegria de viver podem ser considerados ovelhas e dracmas valiosas que todos estimam e lutam por preservar. Será que é tudo isso que a gente está buscando? E aí Joana já não está falando se é homem ou se é mulher. Está falando de ovelhas e de dracmas perdidas em relação à saúde. Por que perdemos a nossa saúde? Por que é que temos enfermidades? E a gente não está o tempo todo em busca de ser saudável? De ter um corpo saudável? A gente não está em busca o tempo todo de ter paz de espírito? O que é que tira a nossa paz de espírito? Onde é que a gente perdeu a paz? Em qual lugar? Onde é que ela está? Será que ela está fora? Ou a gente tem que continuar buscando dentro? A nossa busca é interna e a gente esquece disso e fica buscando a paz no que está fora. E quando a gente está falando aqui de saúde do corpo, eu sempre preciso refletir se eu estou enferma, se eu fiquei doente, por que será? Da onde que eu tirei isso? Onde é que eu fabriquei? Eu vou continuar tomando os mesmos remédios por quanto tempo? Quando é que eu vou aprender? Será que não é quando eu achar estas partes que estão perdidas? E aí eu fico buscando e trazendo adoecimento, perda da paz e o equilíbrio emocional. Lembrando que dia 23, Luzia vem falar de emoções desequilibradas. Não é verdade? Falando nisso, pessoal, antes que eu esqueça. A Iraci estava falando na reunião de ontem e nós precisamos lembrar a vocês. Precisamos da colaboração com a Caixa de Bombons para os jovens. Elas já serão entregues no próximo domingo. E aí nós precisamos da colaboração de todos para que os jovens também possam ganhar. Porque as crianças ganham, participam da festa e os jovens acabam não participando. E a nossa forma de dar este agrado, esse carinho para os jovens que chegam aqui nos domingos é essa caixa de bombom. Pessoal, nós temos hoje, para quem puder ainda retornar, sexta e sábado para essa colaboração. Estamos precisando muito dessa colaboração. Pois é, mas só que isso tem que ser com antecedência, porque senão, hoje, aqui a Beth está lembrando que se alguém acha que não vai poder ir a algum lugar, algum comércio, para adquirir, para comprar a caixa de bombom e quiser colaborar financeiramente, pode ir à secretaria, mas isso tem que ser hoje, senão não dá tempo. E na secretaria dizer assim, minha doação é para a caixa de bombom, que aí o pessoal da secretaria vai deslocar a sua colaboração para a caixa de bombom. Tá, pessoal? Está em cima da hora e a gente está precisando muito da ajuda de todo mundo em relação à doação das caixas de bombons. Oi. Então, caixa de bombom garoto, está usando na loja americana, está R$8. Pode ser que seja o local mais barato. Com a inflação que a gente está vivendo, tem que ficar buscando mesmo. Pessoal, olha só para dizer para vocês que não trouxer a caixa de bombom, não vai ter paz de espírito não, tá?
A paz de espírito vai ficar comprometida para quem não trouxer a caixa. Então, pessoal, saúde, paz de espírito. Oi? Não, para esquecer. Emocional e psicológico. Pessoal, quem não está em busca de harmonia doméstica? A gente até pode ter um lar, uma família harmoniosa, mas quantas vezes a gente está vivendo situações dentro dos nossos lares em que essa harmonia está difícil. Difícil não diria, mas trabalhosa. Não é verdade? E muitas vezes a gente não está percebendo por quê. Às vezes a harmonia doméstica está trabalhosa e comprometida porque eu perdi a minha dracma. Porque aquilo que está perdido para mim, eu fico cobrando do outro. E comprometo a minha harmonia doméstica. Então, onde é que está a minha dracma? Onde é que eu vou achar essa ovelha para trazer de volta e poder ter tudo que nós estamos buscando em termos de ovelhas e dracmas perdidas? Joana está trazendo para a gente, com muita clareza e com muito brilhantismo, essa interpretação que é completamente diferente de todas que vocês já possam ter ouvido sobre essas duas parábolas. Porque está falando de nós, está falando do nosso psiquismo, está falando das nossas necessidades como seres humanos no estágio evolutivo em que estamos vivendo. E aí, Joana traz. Mais importante do que achar o que está fora, é achar o quê? O que está dentro. Então, Joana continua. Achar-se é muito mais importante. Acham-se coisas, animais e pessoas perdidas. Achar-se quando se está perdido em si mesmo e não no espaço-tempo é de relevância psicológica. Então, o que Joana está falando em relação a essas perdas? Eu estou procurando a ovelha e a dracma fora? Eu preciso achar a ovelha e a dracma dentro de mim. Eu é que estou perdido nessa história toda, não é? E acho que preciso encontrar dentro de um espaço e dentro de um tempo. Enquanto que, se a gente é essência, a gente não é o corpo que está aqui. Cadê o espaço-tempo? Ele sequer existe. O espaço-tempo não tem importância para nós se nós estamos tratando de quê? Da vida espiritual e da nossa essência. E é para isso que a gente está aqui estudando, aprendendo e trazendo um novo entendimento mais profundo das parábolas de Jesus, que podem trazer uma compreensão maior desse psiquismo que nós estamos precisando conhecer e despertar. Todos os indivíduos conduzem no inconsciente individual a sua criança ferida. Então, Joana está dizendo assim para nós. Todos nós temos uma criança que ainda está ferida. Todos os indivíduos conduzem no inconsciente, ou seja, trazem no inconsciente uma criança ferida, magoada, que lhe dificulta a marcha de segurança na busca da paz interior, da saúde e da vitória sobre as dificuldades. Onde é que ficou essa criança magoada e essa criança ferida? Porque quando eu ainda tenho uma criança magoada e ferida, eu não amadureço psicologicamente. Eu preciso tratar desta criança, porque esta criança que está magoada e ferida me torna um adulto psicologicamente maturo. Quem é? Onde ela está? O que eu vou fazer para tratá-la, para que eu possa me tornar sempre, ou estar sempre em busca desse adulto que eu quero me tornar, mais consciente e mais pleno? Essa criança ferida é o ser humano perdido no deserto, ou na casa que necessita ser varrida, a fim de retirar as camadas de ressentimentos que impedem a claridade da razão e do discernimento.
Então, aqui Joana está falando de mágoas, de ressentimentos. Eu preciso varrer isso que traz para mim essa dor. E que não me permite caminhar. Porque mágoas e ressentimentos me algemam. E não me libertam. Então, esse sentido profundo da perda da dracma da ovelha é o sentido do direcionamento do olhar. Do direcionamento do olhar para nós mesmos. Terminando aqui nosso encontro de hoje, eu gostaria que cada um pudesse, nesse momento, respirar bem profundamente. Porque quando a gente respira profundamente, a gente encontra um canal de conexão com o Pai. Vamos experimentar essa sensação que é de respirar. Vamos fechar, então, os nossos olhos. Não que a gente precise, mas facilita o nosso desligamento do que está no fora e a nossa concentração. Respirando profundamente. Quando eu respiro profundamente, eu entro em conexão com o que há de mais profundo no universo. Quando eu respiro profundamente, eu entro em conexão com a energia de Jesus. Eu entro em conexão com essa energia que tudo encontra, que tudo preenche e que traz aos nossos corações alento, conforto, esclarecimento, que dissipa as nossas dúvidas e permite que a gente acesse por uma dimensão que não é a física, mas a dimensão que é do espírito, todos os conteúdos que precisamos acessar para trabalhar tudo o que está perdido e trabalhar tudo o que precisa ser achado em nós mesmos, para que possamos nos tornar quem somos, para que possamos nos tornarmos quem queremos ser. Graças a Deus. Até quinta, tá, pessoal? Obrigada.